lance em que o Daronco ele está próximo, ele tem a interpretação. Eu acho que a gente voltou esse aí não, esse aí é o primeiro gol, né? Esse aí não tem muita dúvida, esse é um lance factual de impedimento. Isso, o lance com a participação do VAR, que em campo assistente, a Maíra Moreira marcou o impedimento e foi corrigido pelo VAR. A posição do Vitor Reis era boa no momento do cruzamento do Caio Paulista. Varela aqui embaixo. Varela aqui embaixo, na parte do vídeo, dava condição e ele sai lá de trás, numa posição legal, faz o gol. Esse não tem decisão dúvida. De campo modificada. Vamos ao lance do Gerson, então. Vamos ao lance do Gerson, que esse sim dá para conversar um pouquinho. Vamos sim. Esse é o lance que tem a jogada lá pela esquerda do Arrascaeta. E o Gerson chega para dominar a bola. Tem a ação do Vitor Reis. Mas o detalhe desse lance é que o Gerson, ele pisa na bola, ele se desequilibra. E por esse ângulo, olha só, o Vitor Reis, ele ocupa espaço, ele pisa no chão. Ele ocupa espaço, ele pisa absolutamente no chão, não tem movimento de calçar, de dar rasteira. E o Gerson, após, na minha avaliação, pisar em cima da bola, ele tem o desequilíbrio e aí depois com o pé direito ele acaba chocando ali com o Vitor Reis, mas que já tinha ocupado espaço, que já pisa só no chão. E o Gerson, depois de se desequilibrar com o pé esquerdo pisando na bola, tem aquele contato ali, que na minha avaliação não houve o pênalti, porque olha só, repara como ele... O pé direito já vem até arrastando, né? Ocupa o espaço, exatamente. Depois de desequilibrar, ele vem arrastando e aí produz esse contato. Não é simulação, tanto é que o Daronco dá sequência no jogo, ele se desequilibrou, mas a ação do Vitor Reis foi limpa, pisando só no chão e ocupando bem o espaço. Uma dúvida não, né? Totalmente de acordo. É isso aí. Vamos então ao próximo lance, que é a bola na mão do Murilo, PC, dentro da área do Palmeiras, a bola no alto. O Flamengo reclamou bastante desse lance aí. PC, quero ouvi-lo. Um lance de interpretação. Sempre os lances de bola na mão, mão na bola dentro da área, são lances que requerem interpretação, que sempre gera muito debate. E apesar da posição do braço do Murilo, que realmente está estendido, mas o que a gente deve avaliar sempre é se o jogador ele está numa ação de disputa com o adversário ou se ele está numa ação de bloqueio. Se a posição do braço se justifica para aquela ação específica que ele está realizando. Tem o contato primeiro do Pedro nas costas dele, que é um contato absolutamente normal, né, de referência. O Murilo também está estendendo o braço, buscando essa referência no Pedro também. Ele não está numa ação de bloqueio e quando ele estende esse braço buscando a referência do Pedro, essa bola vem de cima e cai no braço dele. Ele não está se jogando, ele não está assumindo risco, ele não está numa ação, correndo risco para ampliar o espaço do corpo, numa ação de bloqueio para impedir a passagem da bola. Ele está num movimento de referência ali com o Pedro, ele vira, a bola está vindo nas costas dele e ele está buscando a referência com o Pedro e a bola cai no braço dele. Um lance que é lógico, é de difícil interpretação pela posição do braço, mas na minha avaliação é uma ação, uma posição que se justifica pela ação que ele está tendo de disputa, por isso que eu entendo como bola na mão e não mão na bola. Ele não assume risco, ele não se atira em ação de bloqueio para impedir a passagem da bola. Claro, chama muita atenção pela posição do braço, mas repare como a bola bate, ele ainda, lógico que depois que bateu, ele ainda tenta recolher, porque é uma ação que ele está buscando referência e não uma ação de bloqueio. Não está assumindo risco para impedir a passagem da bola. Esse é um lance totalmente interpretativo, né? Porque ele não está nem olhando para a bola, ele está olhando para o Pedro. O movimento dele não é natural, né? Não. Normalmente eu venho para trás, eu estou sentindo no zagueiro, ele vem olhando a bola. Isso. Ele não está vendo a bola para vir. Mas, ao mesmo tempo, o braço está muito esticado, né? Tem um outro detalhe, né? O Pedro dominaria a bola, talvez. A minha dúvida é, você não é evidente que ele não está bloqueando um chute de alguém, ou um cruzamento, ou um passe. Mas não se leva em conta que esse braço estendido, ampliando muito a área do corpo, ele impede a bola de chegar ao atacante que teria a condição de finalizar uma bola perigosa? Ótima observação, mas o que a gente deve avaliar sempre é se a ação do jogador é uma ação de bloqueio, assumindo risco, tentando bloquear a bola, ou se é uma ação que ele está disputando, né? Essa diferença entre ação de disputa e ação de bloqueio é fundamental para essa interpretação, porque é uma posição que, apesar do braço estendido, se justifica por essa ação específica. A minha impressão é que a disputa dele com o Pedro já tinha terminado. O Pedro já está longe dele e ele continua com o braço estendido. Buscando a referência... Buscando a referência, após ser tocado pelo Pedro, ele continua buscando essa referência do Pedro. Se o Pedro tivesse segurado e aí a bola cai no braço dele. É um lance difícil. Meio que se tocando um pouco bem ali, né? difícil de interpretação. É muito no limite, né? Entendo, no limite, mas eu entendo a decisão da arbitragem,
por ele não estar numa E por ação ser de interpretativo, não cabe ao VAR. É por aí, PC? O VAR não ter... Exatamente. Eu acho que está no limite. Primeiro que o Daronco, ele sinaliza, ele vê a ação, ele sinaliza e ele entende como uma jogada normal. Agora, se o VAR... porque muitas vezes o árbitro em campo, ele vê e depende muito da comunicação daquilo que ele passa para a cabine do VAR. Porque muitas vezes ele está perto, mas ele pode ter uma interpretação absolutamente contrária. Se ele, mesmo próximo, ele tem uma interpretação... O VAR busca uma imagem que o Murilo está indo na bola numa ação deliberada e colocando a mão na bola deliberadamente, aí mesmo com o árbitro perto, o VAR tem que recomendar. Mas nessa situação, ele está buscando uma referência, claro que a posição do braço chama atenção, mas a gente tem que avaliar se justifica por essa ação específica de disputa e não de bloqueio. Mas é um lance que está no limite da interpretação, concordo sim. Muito bem polêmico mesmo o lance. Aí tem palmeirenses reclamando. Essa é uma reclamação que é difícil de engolir, né? Porque é um impedimento no gol do Flaco Lopes, é uma decisão factual, né, PC? O impedimento é pequeno, curto, mas é a máquina quem faz ali, né? Apesar de ter a operação humana. Uma diferença, né, que também teve o gol confirmado do Palmeiras, que a gente mostrou aqui. Agora a gente vai para um lance que ele é mais ajustado, é no limite mesmo. No momento da falta da cobrança do Gabriel Menino, o assistente, ele entende como posição legal a posição do Pedro, olha só, ele entende. Flaco. Nailton Oliveira, a posição do Lopes, desculpa, entende como uma posição legal. E a linha traçada aqui, primeiro ele foi buscar o penúltimo defensor do Flamengo, que é o Pulgar, e depois ele traça a linha, a gente vai ver na computação gráfica, eu vou pedir para a gente parar um pouquinho, que o VAR até tenta dar uma aproximada depois, né, para poder melhorar um pouco o visual, mas olha só, se a gente puder parar só um minutinho, por favor, aqui é a hora que ele já está traçando a linha, mas ele busca o pulgar, né, no limite, como a gente sempre fala aqui, da parte inferior, ali na manga do pulgar, a imagem um pouquinho borrada. Claro que no computador ele está com uma imagem com maior definição, na tela do computador que ele está trabalhando na cabine do VAR. Foi buscar também a linha é mais fina também, né, PC, para ele, então há uma precisão maior. Porque o que aparece para a gente, né, que o torcedor às vezes não sabe, não é exatamente essa imagem que ele vê lá. Lá ele vê uma imagem, né, mais fininha, numa definição maior. Então ele tem condição de fazer um trabalho com mais precisão. Uma linha mais fina, busca a referência do Lopes também. Tem debate sobre a questão da bola, que parece que está movimentando, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, ele sempre faz o ensaio e vai buscar. O frame anterior não tocou. O seguinte, mesmo que ela pareça que está em movimento, mas é o que ele identifica o toque na bola, por isso que mudaram a linha do VAR desde o ano passado, quando ela está sobreposta, ela fica numa cor só, para compensar essa diferença de frame, porque não é uma imagem com inúmeros frames ali, né? Como é o VAR automático. E aí, através da computação gráfica, determinaram aí a posição do Lopes. É o que a gente sempre comenta que é a tecnologia utilizada em todo o campeonato, né? Quando tem distorção, linha traçada no lugar errado, no jogador errado, a gente aponta. Quando é no detalhe aqui, desde que não tenha nenhum erro gritante da cabine do VAR, aí é a definição da computação gráfica e é no detalhe ali mesmo, mas o Lopes um pouquinho à frente do Pulgar no momento do chute do Gabriel Menino. Maravilha. Vamos então à cena mais pitoresca da noite, né? A expulsão do Abel Ferreira. Essa eu nunca tinha visto, PC. Confesso que o VAR chamar para punir uma atitude do técnico, não era mais fácil o quarto árbitro só comunicar, falar, escuta, Daronco, o Abel aqui colocou as mãos nas partes baixas e apontou para mim. Mas e se o quarto árbitro não viu? Mas aí às vezes pode ter acontecido isso. Tem uma comunicação. Eu acho que Bandeira deve ter visto, alguém o site da CBF está até né? agora em manutenção, né? Estão mudando lá, estão, inclusive para acessar as escalas, o áudio do VAR, está com um pouquinho de dificuldade porque eles estão numa mudança de layout, mas eu acho que a divulgação do áudio do VAR vai se mostrar, vai fazer com que a gente entenda realmente todo o procedimento. Que ele faz esse gesto. A não ser que ele tivesse com alguma alergia, uma micose ali na virilha. Ele faz esse gesto, o VAR recomenda a revisão, a gente não mostra, não tem a imagem do quarto árbitro, a gente não sabe realmente o posicionamento do quarto árbitro, mas mesmo que o quarto árbitro tenha visto e não tenha tomado uma atitude, é só o áudio do VAR que vai nos trazer isso, o VAR ele tem que intervir e isso está no protocolo, porque quando ocorre uma conduta ou gesto extremamente abusivo, ofensivo ou injurioso, o VAR tem que recomendar a revisão
E um detalhe muito importante, não há limite de tempo para a informação. Diferentemente de quando ocorre uma decisão técnica, que o jogo reinicia e o VAR não pode interferir mais, agora, quando é numa questão de um gesto cusparada ou um gesto ofensivo, não há limite de tempo, mesmo que o jogo tenha reiniciado, ele pode sim intervir, e aí a imagem é muito clara, isso vai ser relatado em súmula, e é passível de expulsão. A não tomada de decisão no campo de jogo pelo quarto árbitro, acho que o áudio do VAR vai poder trazer. Tomara que ele não tenha visto, porque se ele tivesse visto, aí concordo com você, não precisaria de maneira alguma da intervenção do VAR para tomar a atitude de expulsar o treinador do Palmeiras.